Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Tá ótimo. Irmãos, quero agradecer a Deus pelo dia de hoje. Agradecer porque também é aniversário de 3 pessoas da nossa igreja, 2 diáconos e a Vaninha. O Marcão, que falou que está fazendo 35, o Zé Silva, 70, e a Vaninha, que eu não vou entregar. Não, o pessoal só falou a idade errada para mim. Então, assim, o importante é como o pessoal sente a idade que tem, né? Então a gente respeita isso. Que Deus abençoe vocês grandemente. Daqui a pouco nós vamos orar por vocês. Para todos os efeitos, eu tenho 30. Tá? Irmãos, eu quero fazer um momento de agradecimento. O pastor Lucas, há um mês mais ou menos, ele agradeceu pela minha vida, pelo apoio e por tudo que Deus tem feito na minha vida aqui na igreja e fora dela. Mas eu tenho que retribuir esse agradecimento, não só ao pastor Lucas, porque em 2004, quando eu estava começando a gostar de assuntos teológicos, o pastor Lucas me chamou ali no berçário e me deu uma apostila de hermenêutica, lembra disso? A ETBL estava começando, tinha meses a ETBL, eu acho que foi em agosto que começou a ETBL, né? E ele falou assim: se você quiser ir para o seminário e for chamado de Deus, daqui a 1 ano você me procura, né? No final de 2005. E eu só tenho a agradecer a vida do pastor Lucas e a vida de vocês como igreja, porque eu sempre fui sustentado em todos os sentidos por vocês, não só espiritualmente, mas também em conforto, consolação e também financeiramente. Como eu era, por um tempo eu fui ateu, eu tinha a ideia que igreja era um lugar onde as pessoas não gostavam de estudar. Eu queimei minha língua, graças a Deus. Porque se tem um lugar que sempre me incentivou e sempre continua me incentivando a estudar para a honra e glória de Deus, é aqui. E agradeço ao pastor Lucas imensamente, porque ele sempre foi um mentor, um amigo. E eu lembro quando eu estava na polícia, eu ligava para o Lucas e falei: Lucas, preciso desabafar. É quase um padre, um momento de confessionário. Eu vou ligar, Lucas, está livre? Preciso confessar alguns pecados. Então ele me ouvia e graças a Deus até hoje Deus tem sustentado a vida da igreja através da vida dele. Eu sou imensamente grato à vida do pastor Lucas, pastor Kenneth, pastor Júnior, os diáconos e todos os membros daqui, irmãos. Vocês não têm noção o quanto eu amo vocês. Não é coisa de dezembro não, Natal, tá? Estou agradecendo porque realmente eu amo essa igreja e dentro das minhas limitações vocês sempre me acolheram e jamais me julgaram por isso, né? Sempre me exortaram a melhorar. Então, muito obrigado. Há mais ou menos um mês e uma semana eu fiz uma pregação chamada Você Conhece Deus? E desde então essa pregação ela foi um tema de diversas mensagens sobre a importância do conhecimento de Deus, e não só um conhecimento teórico, mas um conhecimento onde a prática ela é o fruto de alguém que está vivendo pelo Espírito do Senhor. E vou concluir essa mensagem com mais uma provocação teológica que eu acho importante. O Lucas me perguntou qual era o tema da mensagem na segunda, eu não tinha um tema, daí eu falei para ele na terça: para viver a vida. Ele falou: nome de novela. Manuel Carlos, já imaginei o Leblon, música da MPB sendo tocada, Tom Jobim, na verdade eu nem estava lembrando que era nome de novela, mas eu relembrei de onde surgiu o tema. Em agosto do ano passado, em 2018, eu fiz uma pregação com o mesmo tema. Chamava Para Viver a Vida, mas era baseado num livro de Tito. Não tem nada a ver uma mensagem com a outra, e também não tem nada a ver com a novela, tá? Eu não assisto novela, e isso não é uma coisa de engrandecimento, realmente eu não assisto, eu nem sabia que tinha essa novela com esse nome. A única coisa que eu descobri recentemente, falei na pregação passada, era o tal de Férias com o Ex. Eu estava fazendo uma reflexão introdutória no livro de Tiago. E Tiago, quando você lê Tiago capítulo 4, ele faz umas perguntas que são bem interessantes para a vida cristã. E é com ela que a gente vai começar. Mas antes de nós começarmos, eu queria pedir aos irmãos que baixem suas cabeças. Vamos orar ao Senhor, pedir a Ele direcionamento. Querido Pai, muito obrigado. Obrigado por esse dia, obrigado por esse domingo maravilhoso. E principalmente por esse privilégio de estar aqui com os meus irmãos, ó Pai. De compartilhar a Tua palavra,
sabendo que ela transforma todas as coisas. Por isso peço que o Senhor esteja falando através da minha vida e que pessoas possam conhecer ao Senhor, ó Pai. Pessoas possam ter um encontro verdadeiro contigo. Quero te agradecer pela vida da Vaninha, do Marco, do Zé Silva, por o Senhor estar completando mais um ano de vida deles, que o Senhor esteja acrescentando cada vez mais os planos do Senhor, os sonhos do Senhor, vida, alegria e paz, ó Pai, que excede todo entendimento. Obrigado pela vida deles, porque eles são bênção. É o que eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou citar uma série de livros, e quando a gente for recorrer à Bíblia, eu falo, abra no livro tal que vai ser mais fácil, tá? Porque eu não quero me delongar muito. Mas no livro de Tiago, no capítulo 4, o Tiago ele faz uma pergunta: da onde vêm as brigas que há entre vós? E ele começa a responder a respeito dos desejos que nós temos, e principalmente de desejos equivocados que nós temos na nossa vida. Percebam que estamos em dezembro e é natural nós fazermos planos para 2020, é normal, não é errado, não é pecado. E talvez a gente sempre recorre àquela ideia, quantas vezes os nossos planos nós colocamos Deus ou consultamos Deus para saber o que Ele tem para a nossa vida e quais dos nossos planos e sonhos talvez seja uma distorção que pode nos levar ao erro. E Tiago ele faz uma pergunta perturbadora, ela é filosófica, mas ela é perturbadora porque a gente faz, principalmente para quem gosta de fazer filosofia no banheiro, tomando banho. O que é a vida? Talvez para alguns a vida é um momento que acaba rápido, momentos de alegria, momentos de desejos, mas a maior parte dela é um momento triste, frustrante, e que alguns torcem para que acabe rápido. Não estou falando nada assustador não, porque as estatísticas elas assustam, porque o índice de suicídio aumentou assustadoramente. Talvez as pessoas estão precisando refletir mais sobre o que é a vida, porque a resposta de Tiago é uma resposta que ela é curta, dura e que reflete a comparação entre a nossa breve existência com a eternidade do Senhor, porque ele fala o seguinte: a nossa vida é como uma neblina que logo aparece, mas se dissipa pela manhã. Significa que além de estarmos de passagem aqui, a nossa vida ela é curta, e ao contrário de que outras religiões dizem, não vão ter outras, é uma só. Então tudo que nós fazemos aqui em vida conta e muito, e Deus ele vai dar uma oportunidade a nós de redenção através de Cristo. Isso me remete a um filósofo europeu chamado Bertrand Russell. Inclusive o ciclo básico da Unicamp leva o nome dele. Ele tem um livro chamado Por que não sou cristão? E ele é colocado numa situação hipotética: se ele morrer e Deus existir, o que ele diria para Deus? Deus chegaria para ele: Bertrand Russell, por que você não acreditou em mim? A resposta dele foi: Senhor, por que o Senhor foi tão bom em se esconder? Isso chega a ser um insulto à racionalidade. Porque nós mostramos em 1 mês e meio que Deus ele se revela pelas coisas criadas, revelação geral, explicamos teologicamente isso, a implicação de como todas as coisas provam a existência dele, e a conclusão mais lógica e racional, não precisa de fé para isso. Entenda o seguinte: num campo filosófico, não há dúvidas que Deus exista a partir da lógica, porque seria irracional dizer que todas essas coisas, as leis da física, as leis da biologia, surgiram simplesmente de uma forma espontânea. Para muitos filósofos, talvez a maioria deles, tirando o senso comum que acredita que filósofo é ateu, Deus, ele existe. Então quando Bertrand Russell fala, como o Senhor foi tão bom em se esconder, somente uma pessoa guiada pela própria cegueira diria isso. Isso me remete a Davi, Salmo 14, versículo 1, quando ele diz: diz o tolo em seu coração, não a Deus. É interessante porque quando nós começamos a refletir sobre o tema, que é para viver a vida, nós vamos entender nessa mensagem que a vida
nós não podemos vivê-la como nós queremos, principalmente os cristãos. Porque se partimos do pressuposto que existe um Criador, existem regras, existem leis, existe uma moralidade implícita que nós devemos segui-la, mas não por causa de uma religiosidade, não para ganhar pontos com Deus, porque ninguém vai ganhar ponto com Deus aqui vindo aos domingos, mas consequência de uma vida transformada em Cristo, porque o resumo da mensagem, para aqueles que já sacaram, é para viver a vida em Cristo. Nós cristãos somos convidados para vivermos nele. E aí eu pergunto para vocês, e talvez eu me pergunto muito isso, se eu fosse um cristão, um ateu, chegando agora na igreja, estou parecendo o Roberto Carlos com isso aqui, né? Alguém já vai imaginar que eu vou começar a cantar quando eu estou aqui, né? Esqueci o que eu estava falando. Eu fico imaginando se um ateu chegasse, uma pessoa descrente, chegasse agora no meio cristão evangélico, eu estou falando do movimento em geral. Que tipo de Deus nós apresentamos? Porque nós falamos várias vezes sobre isso durante esse mês. Mas, dependendo da linha evangélica, alguns iam acreditar que você é o centro de Jesus. Acreditem, tem pastor pregando isso. Recentemente eu tive o contato com... Gente, eu não estou com pegação com esse tema, mas esse tema me persegue. Teologia coach. É sério, os caras contaminaram tudo. Pedagogia, física quântica, assim, virou bagunça. Agora nós temos pastores coaches. E aí, eu anotei algumas coisas que me assustaram, porque se eu estivesse chegando agora no meio cristão, eu não saberia que tipo de Deus seguir, porque é uma bagunça. Um desses pastores, eu esqueci o nome agora, ele fala o seguinte: você é o centro de Jesus. Jesus, ele move céus e terra por você. Aonde está isso? Não está na Bíblia. Talvez muitos com uma espécie de carência afetiva vai se sentir meio chocado. Mas eu vim na igreja por causa dessa frase. Desculpa, ela é mentira. Isso não significa que Jesus não te ama. Isso não significa que Deus tem um plano na sua vida. Só significa que você não é o centro de Jesus. A verdade, ela dói. Paulo falava: por acaso eu me tornei inimigo de vocês por causa de falar a verdade? Talvez a carência de muitos levem a gente a essas conclusões. Outro pastor dessa mesma linha falou o seguinte: se Jesus estivesse no Éden, se Jesus fosse Adão, ele teria pecado. Acreditem, é isso que está sendo pregado nos púlpitos. Ou, por exemplo, tem uma coisa interessante que eu vi, que era o seguinte: o efeito do pecado é algo nebuloso na Bíblia. A Bíblia não é clara quanto se o pecado ele afetou o homem de tal forma que a gente não está tão separado de Deus assim. Nós somos especiais. Esse tipo de teologia coach, e eu fico pensando, se eu estivesse escolhendo uma igreja e eu tivesse com um tipo de carência afetiva, jamais eu estaria na Batista Livre. Porque aqui a gente vai falar de pecado. Eu não estou levantando a nossa bola não, tem outras igrejas que pregam a verdade. Como a gente sabe se uma pregação é correta ou não? A gente vive ensinando isso. Tudo isso que eu disser para vocês hoje, ou que o pastor Lucas pregou, ou qualquer um de nós pastores pregamos, vocês têm que conferir na Bíblia. Porque se o ensino for errado, quem tem que se corrigir são os pastores, e não a Bíblia. Se eu tivesse com um tipo de carência, eu ia para essas igrejas, me sentir especial, cantar musiquinhas que tudo que eu tocar vai virar ouro. Seria fácil, mas não é isso. E eu ganhei um livro do pastor Lucas, ele vai me lembrar, chamado Cristão Ateu, do Craig Groeschel. E o livro, ele deixa isso explícito há 10 anos, que essa coisa ia acontecer no meio evangélico. Que as pessoas, elas não querem mais ouvir a verdade, elas querem ouvir coisas que sejam cômodas a elas, aonde elas não se sintam desafiadas a abandonar uma vida de pecado. Porque se eu conheço a Deus e vivo na plenitude do Filho de Deus, logo eu tenho que abandonar uma vida de pecado à medida que eu cresço na palavra. Não existe estagnação espiritual. Então, esses desafios, e eu vou falar para vocês, não adianta a gente ficar falando isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado, se a sua consciência não estiver ligada em Cristo. E isso é o mais difícil.
falar que muitas das coisas dependem pela consciência que nós temos em Cristo, não é a consciência em nós mesmos, em Cristo. Isso me lembra o apóstolo Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, ele dizia o seguinte: o Espírito, que Espírito é esse? O Espírito Santo, que está inspirando ele, diz o seguinte: o Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos muitos vão apostatar da fé. Isso significa que eles vão abandonar, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizada a própria mente. Paulo não está falando que doutrinas equivocadas, não, são doutrinas de demônios. E daí em 2 Timóteo ele vai falar que nos finais dos tempos as pessoas se recusariam a dar ouvidos à sã doutrina e iriam criar mestres para si mesmos, como se tivesse comichão nos ouvidos. Então as pessoas seguem não porque elas são às vezes inocentes, é porque elas querem ouvir aquilo mesmo. Só tem falso profeta porque tem seguidor, tem gente que dá ouvido, tem gente que paga. Então eu não tenho aquela visão que todas as pessoas que seguem falsos profetas são coitadas e enganadas. Muito pelo contrário, muitas vezes elas estão seguindo aquilo que elas querem ouvir. Então a gente tem que parar de vitimizar essas pessoas. Ai, tadinhas, elas são ignorantes. Mas para ler a revista Contigo que vai passar na novela, não são. Para ler o horóscopo, não são. Para ler tudo quanto é tipo de bobagem, não são. São alfabetizadas. É lógico que a gente está falando de um país que 60% da população é analfabeta funcional, não consegue interpretar um texto. Gente, eu não estou falando isso, pelo amor de Deus, entenda isso com todo amor no coração. Eu estou falando das realidades da nossa sociedade, porque existe uma preguiça intelectual, existe uma estagnação por parte do povo evangélico espiritual. E se nós não voltarmos à essência do evangelho, para o que é de fato viver a vida, muitos vão se destruir. No meio da filosofia surgiu um outro tema. Só vou fazer uma coisa rápida aqui, porque eu estou citando bastante filosofia. A filosofia é uma matéria muito interessante de ser estudada, mas também nasceram muito esquisitice, como uma chamada Carpe Diem. Ou alguns vão falar cada nome estranho ao falar Carpe Diem. Já ouvi falar Carpe Diem, Carpe Diem. Carpe Diem, nome até de perfume, se não me engano. Se você fizer uma busca no Google, você vai encontrar o significado que é curta o momento, ou aproveite o dia e desconfie do amanhã. Esse seria o significado. Coloca aí no Google, você vai lá ver a Wikipédia. E aí você vai encontrar alguns sites de filosofia. O problema é que essa ideia de aproveitar a vida como se nada fosse acontecer amanhã é exatamente a reflexão que Tiago estava falando. O que é a vida? Ela é uma neblina que ela logo se dissipa, ou seja, para pensar que daqui 100 anos, a não ser que alguém seja Highlander, nenhum de nós estaremos aqui. Já para pensar nisso? A gente vai estar tudo no caixão, podre, um bando de ossos. E o que nós fizemos na nossa vida? E nós cristãos ainda mais, o que nós fizemos na nossa vida em Cristo? E qual é o tipo de carta que as pessoas leram através da nossa vida? Porque o apóstolo Paulo fala que nós somos as melhores cartas que alguém pode ver em Cristo. Isso é o tipo de cutucada necessária, porque o que desgasta o meio evangélico, que talvez os pastores me ajudem nisso, é a gente falar sempre a mesma coisa, e isso serve para mim, tá, gente? Pelo amor de Deus. Isso serve para mim. É a gente estar derrapando em coisas tão básicas na fé, que quando era Paulo fala isso e o autor de Hebreus também, era para a gente ser maduro em muitas coisas. Eu falo, a gente quem? O meio evangélico. E a gente tem que ficar o quê? Enxugando gelo, dando murro em ponta de faca e voltando a coisas essenciais sempre. E a igreja, ela está cheia do tal do Carpe Diem. Vamos viver a vida como se fosse o último. Deus te fez por... aquela coisa que eu falei na mensagem, a última. Deus te fez por cabeça e não por cauda. Você vai sair pisando na serpente, você vai sair aí sonegando imposto, você vai sair por aí derrubando as pessoas que forem necessárias para você chegar a ser chefe. Domingo, quando o pastor Kenneth pregou, cheguei em casa, me mandaram um vídeo. Foi alguém da onde eu trabalho. E o pastor falava assim:
Eu profetizei que iria ser chefe. E o cara dando testemunho. Eu sou chefe. Por que eu sou chefe? O cara dando testemunho de uma forma tão sincera, ele não percebeu que ele falou que ele chegou à chefia do departamento derrubando o outro. Perceba que talvez muito da nossa relação com Deus para viver a vida está uma relação meio mercenária. Na verdade, a minha relação é o que eu posso ganhar com Deus. O que eu vou ganhar se eu estiver na igreja? Já percebeu que a gente tem esse tipo de relação na fé meio mesquinha? Que é qual vai ser o ganho que eu vou ter indo para a igreja? Vou falar para vocês. Para uma igreja que vive realmente o Evangelho, o ganho vai ser a vida em Cristo. Porque quando nós escolhemos alguma coisa, você deixou de lado. Quando você escolhe a gente tem diversas opções. Quando você escolhe uma coisa, outras foram deixadas de lado. Outras formas de você viver a vida foram negligenciadas. Então a gente fica lamentando. Vou dar um exemplo de como isso funciona. Quando a pessoa está solteira, ela fica assim, como seria bom se eu tivesse um namorado? Como seria abençoado ter alguém para sair? E aí quem está namorando fala, como eu queria ser solteiro. Não ter dar satisfação para ninguém, dar satisfação, dar conta, para onde eu vou. E o casado? Que olha às vezes para o Egito com saudade do que comia no Egito. O tipo de relação comportamental do povo de Israel reflete na gente. A gente está sempre reclamando de uma vida que a gente não viveu. Já percebeu isso? Como seria? E a gente imagina que ia ser ótima. Nós somos como posso falar, ingênuos algumas vezes, que a gente fica imaginando, nossa, ia ser perfeita. Não, a gente já está reclamando como seria. A gente sempre fica no como seria, e no final das contas, nós nunca nos satisfazemos com aquilo que temos. E por fim não damos valor àquilo que realmente é necessário. Família, filho. Eu falo mais rico, eu vejo isso muitas vezes nas filosofias de Facebook, eu acho interessante. Como é bom a pessoa que tem os filhos, a família, a esposa junto de si, isso é a maior riqueza que ninguém pode tirar. Você trabalhar com pessoas de classe média alta e ter contato com elas, você vê que elas sofrem por coisas banais. Os filhos negligenciados. Eu contei isso para vocês. Recentemente um aluno pediu para eu dar uma advertência para ele, para ver se o pai dele prestava atenção nele. Classe média altíssima. Então a gente fica pensando, e se eu fosse rico? Eu acho que eu fico nessa todas. Se eu fosse rico. Como seria? Eu ia imaginar que eu ia estar na praia, viajando todas as férias para Disney, e por aí vai. Mas não é essa a realidade. Então, para viver a vida, a gente tem que trabalhar com a realidade, porque, embora eu esteja fazendo apenas uma introdução, eu quero que a gente entenda que a gente tem que parar de sofrer por coisas que são maluquices da nossa cabeça. É devaneio. A gente fica sofrendo por coisas e esquece que a maior riqueza que nós temos é Cristo. Eu lembro do pastor Paul Washer. Quem conhece ele é chamado de pastor radical, pastor do YouTube, famoso. E ele tem uma frase que eu acho uma das mais profundas. Ele falou, se você colocar todas as riquezas do mundo, toda a sabedoria, toda a ciência, tudo aquilo que nós produzimos de bom no lado esquerdo, e se tiver Cristo no outro lado, Cristo será sempre mais valoroso. E esse é o fato. E aceitar o que Cristo tem para a nossa vida. Então a gente vai para o nosso primeiro ponto. Que para viver a vida eu tenho que entender quem é Cristo em mim. Então a gente vai para Gálatas. Vamos abrir lá em Gálatas. Capítulo 2. São 3 pontos básicos. Versículo 20. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu seria assim, 4 opiniões de discípulos de Cristo sobre a vida. Mas eu mudei e achei interessante partir por uma outra linha de raciocínio. E vai começar por isso. Apóstolo Paulo falando, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.
E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O primeiro aspecto importante, talvez até legal para a gente falar numa época natalina, é que se eu tenho que viver a vida de uma forma plena, que comece por Cristo em mim. E vamos lembrar que quando a gente fala da plenitude de Cristo em nós, nós estamos falando de uma ressignificação na nossa própria existência. Cristo nos dá uma motivação para viver, não só eterna, como se fosse um seguro. Eu tenho a vida eterna. Não, um novo significado aqui na terra. A vida que antes eu vivia, eu não vivo mais. Paulo, ele considerava todo o conhecimento dele, e pasmem para aqueles que ficam mais ofendidos, ele falava, tudo o que eu tenho considerado como sabedoria, conhecimento, eu considero como esterco. A partir do momento que ele conhece a Cristo, tudo se faz novo. Então, é interessante que ser uma nova pessoa em Cristo não significa que enquanto nós estivermos na terra, nós não vamos mais pecar. Nós vamos pecar, mas vamos buscar viver em santidade. As nossas fragilidades serão entregues nas mãos de Deus, e Ele vai nos santificando. Nós vamos reconhecer as nossas limitações, e isso é bom, porque há uma diferença do homem caído do homem regenerado. Porque o homem caído, ele busca em seu próprio prazer. Recentemente estava tendo uma conversa com um grupo de alunos do ensino médio. Olhem o nível da conversa, olha o nível da moçada, como é que está hoje. Pastor Marcelo, você já beijou muito? Eu teria vergonha de fazer esse tipo de pergunta para o meu professor na minha época. Eles fazem. Marcelo, você já beijou muito? Falei, não. Eles queriam saber um número. Eu falei, dá uma mão. Nossa, professor, você beijou pouco, hein? A menina falou, o que você beijou, eu beijei numa hora, numa festa. Eu comecei a pensar, e eles falaram, o que você acha? A sua geração era meio careta, né? Eu falei, mas a minha geração não se matava. Eu sei que dói. A geração não se matava. A geração de hoje é tão feliz, tão livre, que se mata. É tão sem noção que se mata. Gente, vamos falar a real. Existe uma espécie de contaminação psicológica nas pessoas. E eu vou falar isso com cuidado. Primeiramente, não estou diminuindo a depressão, se alguém tiver, porque eu também já tive. Não estou diminuindo, eu acho que isso é sério, tem que ser tratado. Mas existe uma vitimização em larga escala. O aluno me perguntou, não me respeitando e não respeitando a minha particularidade, mas quando eu respondi, ele se sentiu ofendido. E quando eu falei que o que mudou a minha vida foi Cristo, porque a pessoa que me perguntou nasceu dentro de uma igreja. Talvez muitos de nós estamos tempos demais dentro da igreja, mas não sabe o que é viver Cristo neles. Não sabe o que é viver uma vida de renúncia, de abandono do pecado, de negação de si mesmo. Gente, para pensar quantos dos nossos pensamentos, dos nossos planos, eles são egoístas de fato. Já demos esse exemplo aqui, tem gente que se acha boazinha demais. Eu gostaria muito ainda, se um dia tiver tecnologia para isso, para passar o pensamento das pessoas, para todo mundo ver, das últimas 12 horas. Já pensou? Teria coragem? As últimas 12 horas, o highlight da sua mente. Então isso significa que nós precisamos de fato crucificar o velho homem com Cristo e viver uma novidade de vida, felizes, contentes, com Cristo ao nosso lado. Eu vi uma imagem que me chocou e eu vou partir para o meu segundo ponto. Quando a gente fala que Cristo vive em nós, eu fico lembrando sempre dos primeiros cristãos que morriam por amor a Cristo. E era uma glória para eles morrerem pela fé. Talvez hoje nós íamos se lamentar, nem chegou Star Wars o 9 e eu já vou morrer, né? Que nem é o meu caso. Quem gosta de Star Wars, vai sair o novo aí quinta-feira, eu estou ansioso, porque eu gosto do filme. Mas se de repente
Eu vou dar um exemplo bem banal. Se Cristo me levar agora, eu vou feliz, porque lá provavelmente no céu tem um cinema. Porque eu creio nisso. Brincadeira, desculpa. Mas olha só, gente. Nós abandonamos, nós negligenciamos a Cristo por qualquer banalidade da vida. Qualquer banalidade mesmo. Então, eu fico lembrando dos primeiros cristãos, e essa semana um pastor de Limeira, que é um outro pastor Lucas, ele colocou um vídeo no Facebook de uma família sendo estraçalhada com uma metralhadora porque eles eram cristãos. Aquilo me chocou de tal forma que eu não tive coragem de chegar em casa e comentar com a Bi, porque no vídeo tinha uma mãe, que era a esposa do pastor, com um filho, bebezinho, caminhando e se colocando de joelho. Isso é viver a fé. Isso é ter Cristo. Ninguém ficou lá, ai Deus, eu sou tão legal, porque eu estou passando por isso? Gente, sofrimento todo mundo tem. Todo mundo tem. A gente está na hora de parar, está na hora de nós pararmos de ficar se vitimizando, ai, porque eu não tive isso, porque eu não tive aquilo, porque o outro tem, porque eu não tenho, e começar a ver o que Cristo tem para mim. Isso é viver a fé. Porque se eu passar por tristeza ou alegria, não importa, eu estou em Cristo. E essa é a mensagem que ninguém quer ouvir, porque todo mundo quer ouvir que vai ser vitorioso, todo mundo quer ouvir que vai ser abençoado toda hora, todo mundo quer ouvir que vai ter riquezas materiais. Isso me leva ao segundo ponto, que é uma palavra de Jesus. Se o primeiro ponto é viver em Cristo, o segundo ponto é vivendo na dependência de Deus. Está lá em Mateus capítulo 6, vamos lá. É um texto famoso. Mateus capítulo 6, versículos 25 ao 34. Olha a profundidade das palavras de Cristo. Ele diz assim: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haveis de beber ou de comer, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Olhai para as aves do céu, não plantam, nem semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto às roupas, por que andais ansiosos? Olhai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos, dizendo, o que comeremos? Ou o que beberemos? Ou como nos haveremos de vestir? Como haveremos de vestir? Pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo que o vosso Pai Celestial bem sabe que delas necessitais. Buscais, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois amanhã se preocupará consigo mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal. Segundo ponto para a gente viver a vida é viver na dependência de Deus e confiar nele. Isso é fé. Olha que Jesus está fazendo comparações com preocupações do cotidiano do povo judeu de 2000 anos atrás, que são praticamente as mesmas preocupações que temos nos dias de hoje. Não é isso que a gente se preocupa? Que a gente vai ter para se vestir, para comer, para beber. E a ideia que Jesus fala do valor que nós temos é que quando Deus ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Algum ambientalista aqui ficaria abismado, não, somos todos iguais, homem, todas as vidas têm valor. Eu concordo que todas as vidas têm valor, mas há uma diferença na criação do homem. Porque o homem de 3 milhões de espécies é a única que tem consciência, e é exatamente porque tem consciência que está toda essa bagunça. Talvez seria mais fácil ser gato. Não é verdade? Jean-Jacques Rousseau fala disso. Clóvis de Barros Filho também fala.
Clóvis, ele tem uma frase que eu gosto: gato é irritantemente gato. O gato, ele nasce sabendo viver. Ele nasce, ele fica lá com uns 2 semanas com o olho fechado. Depois que ele abre, ele já sabe ficar arisco, ele já sabe identificar e ficar com medo de você, ele já sabe se defender. O homem é o único ser que vai à escola para aprender a viver. Já percebeu? Olha quanto tempo dura. Até hoje. Estamos aprendendo. Enquanto o gato tem todas as respostas para a vida, a gente está suando para entender as coisas básicas. Então, quando Jesus ele dá esse exemplo, ele fala: alguém aqui pode acrescentar um dia para a sua vida? É a mesma pergunta praticamente de Tiago. O que é a vida? Alguém pode acrescentar ou sabe o que vai acontecer daqui a 10 minutos? Não sabe. Então, basta cada dia o seu próprio mal, e ele dá uma dica: vamos viver a vida? Vamos. Mas não vai ser no Leblon. Não vai ter Tom Jobim tocando todas as horas. Mas ele fala: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Daí, olha como a galera gosta de desonestidade intelectual e espiritual. Se eu buscar a Deus, o reino dele e a justiça dele, então tudo que eu quero eu vou ter? Não, meu filho, não. Está falando das coisas básicas da vida, não das suas preocupações gananciosas. É isso que Jesus está falando. E eu sei que isso dói, que em algum momento você deve ter ouvido o Edir Macedo falando que você vai ter vida em abundância. E a vida em abundância para Edir Macedo é o quê? Dinheiro. Todo mundo quer isso, mas não é isso que Jesus está falando. Então, Jesus está falando aqui do Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, 6 e 7 é o Sermão da Montanha. Bom, quais são os valores do reino? Quais são os valores que a igreja deveria ser a guardiã e principalmente a testemunha desses valores? Deveria ser. Em grande parte não é. O primeiro valor da igreja é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus realmente, toda a tua alma, toda a tua força e todo o teu entendimento. Isso significa entrega. Entrega mesmo, sabe? Eu amo a Deus. E as coisas que Deus ama, eu vou amar. E as coisas que Deus odeia, eu vou deixar de lado, porque aquilo vai me levar ao pecado. É isso que deveria ser os valores do reino. Outro valor do reino que eu acho interessante, que é o desafio, a gente fala dele sempre: o amor ao próximo. Perdão, o próximo que eu falo, quem que é o próximo? Jesus, aliás, um fariseu fez essa pergunta para Jesus: quem que é meu próximo? Jesus, ele responde de uma forma, um bom samaritano. O próximo pode ser seu familiar, que você tem problema, que você precisa aprender a perdoar. O próximo pode ser o irmão que está aqui agora na igreja, que você não suporta, e que toda vez que você olha para ele, você faz careta. A melhor forma disso é a assembleia, irmãos. Assembleia é o melhor exemplo de você ver o rosto das pessoas. Não olhem para mim, por favor. Por isso que eu sento lá no fundo. Eu fico, eu estou me confessando um pecado, falando que eu estou certo, tá? Porque quando eu abro a boca, eu já fui corrigido várias vezes pelo pastor Lucas por besteiras que falei. Eu lembro que a gente estava preocupado se a gente ia falar que o irmão que... Como é que era lá? O irmão que ia ser excluído. A gente ia usar o termo excluído, desligado, e o pessoal ficou fazendo uma filosofia em cima do desligado. O apóstolo Paulo chamava de maldito. Ou ele usava um termo anátema. Anátema, em Gálatas, é maldito. É lógico que a gente não está falando de irmãos que deixaram de vir à igreja por algum momento ou outro. Está falando de irmãos que caíram em pecado e não querem reconhecer o seu erro. É disso que estou falando. Imagina, eu pensou Paulo aqui na igreja, que legal. Deixa esse maldito para lá. Já entreguei na mão de Satanás, porque isso aí são tudo. Ele fala isso, tá, gente? Já entreguei Alexandre, o latoeiro, não é o Alexandre, nas mãos de Satanás. Imagina se a gente usasse essas expressões na pregação. Que bacana. Ou o salmista lá em Salmo 137, eu queria pegar os filhos deles e jogar contra a parede. É lógico que ali o salmista está revoltado com a questão da Babilônia e o que eles faziam com os filhos de Israel. Não é para a gente sair fazendo isso na igreja. Pegar lá o ministério infantil, pegar as criancinhas e... Porque os valores do reino, ele realmente é uma transformação de vida. Não é uma coisa que você pode fingir ser, é uma coisa que você é em Cristo. Presta bem atenção nisso.
Não dá para você fingir. Não dá para ser fake. A máscara cai. Um cristão verdadeiro, ele vai viver impulsionado por isso. Por isso que eu tenho que viver na dependência de Deus, sabendo que a primeira pessoa que precisa da misericórdia dele somos nós mesmos. Nós somos os primeiros. E devemos estender isso aos outros. Por quê? Outros valores do reino. Servir ao Senhor com alegria. Eu lembro de Jeremias 48:10. Eu acho que era um estudo que o Antônio estava dando num grupo, quando era na casa da Marta. Faz tempo, hein? E eu lembro que o Antônio levou um estudo, e eu lembro desse versículo desde então, que é: maldito o homem que faz o trabalho do Senhor com negligência. Isso serve para todos os ministérios aqui. Você está fazendo isso por peso? Para. Está fazendo isso porque acha que vai agradar algum de nós? Para, porque a coisa que mais tem é crítico. Já percebeu que quando você vai fazer uma festa de casamento, não importa o quão caro seja, sempre vai ter gente reclamando do salgadinho? Não é isso? Sempre vai ter alguém reclamando. Então faça com alegria. Isso é um valor do reino. Você não está ganhando mérito nenhum, você está salvando vidas. É gostoso. E aí eu vou abrir um elogio. E faço isso com calma, porque todos merecem também. Mas eu gosto do Mateus quando ele está cantando aqui na frente. E me espelho nele desde então. E eu acho que eu sou um fake muito ruim do Mateus no louvor. Porque o Mateus, ele canta com alegria, você sente, ele chora. Nossa, eu lembro de canto, olha, ele se emociona. Coisa do Mateus. Eu lembro até hoje, quando eles iam para Belo Horizonte. E eles cantando o André Valadão. E o Mateus chorando, assim, debulhando de chorar. E eu e a Bi estávamos aqui ajudando vocês. Mas você vê, você sente a intensidade, o amor, a dedicação. Esse púlpito parece que vai cair. Já não dá um desespero quando ele está aqui no louvor? Ele fica fazendo assim, ó. Eu estava ali, meu computador está aqui. E o Mateus balançava, eu, Jesus. Está todo o trabalho do ágape ali. Mas aqui, gente, não é um elogio por elogio. Tem vários irmãos aqui que poderia falar, e é lógico, eu peguei um de exemplo, não se sinta, olha, Marcelo esqueceu de mim. Mas é fazer com alegria, é um valor do reino. Pô, vou ajudar com alegria, fazer com satisfação, vim para a igreja leve. Jesus fala que o fardo dele é suave, é leve. Então, nossa, tem que ir para a igreja. Aí o problema está com você, irmão, ou está comigo. Outra coisa, que é valor do reino, paz que excede todo entendimento. Eu posso estar passando por problemas, você pode estar passando por problemas, mas está em paz. Eu lembro do testemunho do pastor Russell Shedd. Quem já teve o prazer de conhecer aquele homem de Deus, um homem de fala mansa, um senhorzinho humilde, com conhecimento teológico estrondoso, uma vivência em Cristo incrível. E no último mês de vida dele, ele estava com câncer. Isso me lembra da irmã Doni também aqui. Filmaram ele, perguntaram como é que ele estava se sentindo. Ele falou que estava difícil a luta por fazer a quimioterapia e tal. Ele já era um senhor com idade bem avançada. Mas a paz com que ele fala, mas eu não vejo a hora de estar com Cristo. Aquilo me fala, nossa, que fé gostosa. Eu quero uma fé dessa de saber que eu posso estar passando por problemas, mas olha a paz. Olha que coisa que o Espírito Santo preenche, transforma. Isso é conhecer a Deus. Isso é ter um objetivo de vida. O último ponto dessa parte é a misericórdia. Eu citei esse texto várias vezes, mas quando eu pego Lamentações, que Jeremias está escrevendo, capítulo 3, ele fala: as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, são novas a cada manhã. É assim conosco todos os dias, desde que nascemos. E deveria ser assim, como um valor do reino, que deveríamos em tese, estender aos outros. Misericórdia, compaixão, amor, longanimidade. Devemos sentir desafiados. Que o terceiro ponto, e concluo com o terceiro ponto, é: viva em paz com todos. O primeiro foi:
Cristo vive em mim. Segundo, viver nas dependências de Deus. Terceiro, viver em paz com todos, na medida do possível. Vai ter problema? Vai. Eu sempre falo, eu falei isso para o Vinícius está começando o discipulado dele, e eu falo isso, o Henrique já ouviu isso na minha boca. Eu falo, olha, você está chegando na igreja, você quer se batizar, já vou falar uma coisa, o pessoal que está lá embaixo, todo mundo tem problema, inclusive quem está te ensinando. Para não iludir, para não ter nenhum momento para chegar, a pessoa falar, eu fui iludida, achei que a igreja era perfeita. Não, não é perfeita. Então, se não pegue por desavisado. Não é verdade, Vinícius? Tem até uns desafios para ele. Todo mundo aqui tem algum problema, todo mundo tem um pecado, alguma coisa que precisa ser tratado. Isso é um fato. E às vezes esses problemas eles se tornam pecados e às vezes a gente tem que solucionar. E faz parte. O cristão ele tem que ser um mediador da paz. Dentro da igreja, fora da igreja, na sua família. É difícil? É difícil. Ninguém está falando que é fácil. Mas olha o que Hebreus 12:14 diz. Não precisa abrir não, só grava aí para você ler em casa, que é um texto bem interessante. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Você quer viver a vida? Busque viver em paz com todos. E aí eu peguei, qual é o significado desse viver a paz com todos? E eu tenho um comentário bíblico que é de Moody, muito interessante o autor, e ele fala o seguinte, eu vou ler para vocês na íntegra, que é bacana o significado. Ele fala, os relacionamentos humanos melhoram na medida em que se compreende a adversidade e diversidade existente dentro da igreja. Então há problemas, mas também há diversidade de pessoas. Então é natural que haja conflitos. O que não é natural? Não solucionar os conflitos. Por isso que precisamos ser mediadores da paz, tendo Cristo como árbitro. É importante isso. Você pega lá Mateus 18. É simples assim. É simples, mas deveria, em tese, ser mais fácil. Mateus 18 fala que se você tem um problema com o irmão, vai lá com ele, conversa com ele. Se ele te ouviu, você ganhou o seu irmão. Se ele não te ouviu, chama 2 ou 3 testemunhas. Era comum no Antigo Testamento isso. Você vai ver, forma de um tribunal judaico. Chama 2 ou 3 testemunhas idôneas. Se eles não ouvirem, se ele não te ouvir, leva à igreja. O apóstolo Paulo, que eu estava brincando lá, que ele chama o pessoal de anátema, em 1 Coríntios 5, ele manda expulsar uma pessoa que está trazendo problema para a igreja tem que cuidar dos seus membros. Então, viver em paz com todos, nem sempre dá. Mas tem uma coisa que é importante na vida do cristão. Viver em paz com todos e a santificação. A vida cristã, ela está junto de uma vida santa. Então, a santificação, eu também peguei desse comentário, eu acho interessante que são as provas essenciais que você está vivendo uma nova vida em Cristo. A santificação são as provas essenciais que estamos vivendo uma vida em Cristo. A maior evidência que eu sei que uma pessoa é cristã é vendo os frutos que ela apresenta no Senhor. Porque a Bíblia fala que sem a santificação ninguém verá o Senhor. E aí eu lembro de 1 João, estou concluindo. A gente falou tanto de conhecer a Deus essas últimas semanas. Eu me senti desafiado em vários momentos, em várias ocasiões, em diferentes perspectivas, com o pastor Lucas, com o pastor Júnior, com o pastor Kenneth. Porque eu sei que em mim há coisas que Deus não aprova. E muitas vezes o meu temperamento pode ser um problema para a igreja. Então, eu lembrei desse texto e João diz o seguinte: se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia o seu irmão, é mentiroso. Não sou eu que estou falando, irmãos. E desculpa, porque tem gente que fala assim, eu não vou mudar. É por isso que a igreja é assim. Você fala que você ama a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, acabou, é a Bíblia que está falando. Se há em você um sentimento de rancor, de amargura, que deseja que o irmão tropece e bata a cabeça na pedra e morra, significa que há algo errado com você. E as pessoas ficam dando desculpa, é o meu temperamento. Gente, estamos numa fé cristã, que se tem uma coisa que Deus é especialista, é mudar a vida das pessoas e transformá-las.
Não há nada em você que Deus não possa mudar, não há nada em mim que Deus não possa mudar. Olha o apóstolo Paulo, olha Davi, olha Pedro, olha Tiago, olha João, olha Maria Madalena. Há exemplos de monte na Bíblia. Se você não mudar, porque nesse caso falta fé para você, nesse caso é falta de fé. É nesse caso que é falta de fé. É porque de fato você não sabe quem é Cristo. É duro? É. Mas é a verdade. Se eu quero viver com Deus, conhecendo a Deus, e eu quero viver uma vida, eu tenho que entender quem é Cristo em mim. E quando Cristo vive em mim, coisas malignas são estraçalhadas pelo Espírito Santo. Daí eu lembro daquele texto que eu li com vocês, na minha pregação de 1 mês e 1 semana atrás, e eu vou concluir com ele, 1 Coríntios 15, 34. Voltem à sobriedade como convém, e não pequem, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Irmãos, como é bom estar no Senhor, como é bom ter Jesus como Pai, que nos guia, nos exorta, nos dá propósito. E aí, eu comprei um livro na sexta-feira e eu não coloquei a frase desse livro, mas eu trouxe o livro só para compartilhar. Que vocês sabem como eu fico fascinado quando um autor que não é cristão entende a essência da fé mais do que nós, que deveríamos saber. Eu não estou fazendo propaganda e nem estou ganhando, tá? Para isso, já estou avisando. É um livro do Pondé, vocês sabem que eu gosto dele, não sei se esse livro é novo, chama Saudades de Deus e Outros Textos. Para quem sabe, o Pondé é um filósofo ateu. É esse livro aqui, ó. Comprei ele na sexta, então nem coloquei o texto porque ele é longo. Mas olha a sacada, quando você vê alguém que entendeu a essência da fé. Ele diz o seguinte: a ideia de que Deus seja misericordioso nasce do fato de que Ele nos criou e é paciente conosco sem precisar ser. Daí a afirmação comum na Bíblia hebraica de que Ele carrega o mundo na palma da sua mão enquanto nós somos uma sombra que passa é verídica. O filósofo judeu Abraham Heschel, acho que é isso, não sou judeu e é difícil ler o nome do cara aqui, diz que em um texto dedicado ao dia do perdão, que nesse dia estamos em pé diante de Deus e o sentimento é de medo. Devemos abaixar a cabeça e tremer, desnudando um coração que diante de Deus é sempre nu. Evidente que além do temor estão em questões as grandes virtudes hebraicas: a gratidão, a coragem e a humildade. O pó em nós estremece diante da imensidão infinita de quem é Deus. Ao ouvir o coração disparado de medo, devemos escutar nele a alegria que é existir. O cara é ateu, gente. Eu falo que às vezes falta para nós substância. O cara está falando que deveríamos ter alegria em Deus só pelo simples fato de existir. E a confissão de Westminster, uma das confissões mais famosas da Reforma, fala que a plenitude da vida humana e a verdadeira alegria é quando eu me encontro com Deus e vivo nele plenamente. E espero que assim seja a nossa vida, conhecendo a Deus cada dia, crescendo nele, no Senhor, nas Escrituras, em estatura, espiritualmente, não só sendo abençoado, mas abençoando outras pessoas, porque isso de fato é a evidência que nós conhecemos a Deus. Vamos orar. Obrigado, Pai, obrigado por esta noite, obrigado por esta mensagem. Sabemos que grandes são os desafios, mas que em todo esse mês, ó Pai, que estudamos a Tua Palavra, que possamos estar arrependidos das nossas vidas. Sabemos que servimos a um Deus tremendo, Criador de todas as coisas, um Deus eterno, e que não há nada em nós, ó Pai, que para Ti seja desconhecido. Por isso eu peço, para mim e para os meus irmãos, que estejamos unidos em buscar ao Senhor, que estejamos unidos, ó Pai, em solucionar os nossos problemas conforme a Tua Palavra nos orienta. Esteja nos desafiando diariamente, para que as pessoas vejam em nós o verdadeiro conhecimento do Senhor,
na pessoa de Cristo. Sabemos que somos limitados, ó Pai, mas que isso não sirva de desculpa para não nos arrependermos e vivermos em novidade de vida. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém.